E Marcos Antônio será jogador do São Paulo, chapéu do tricolor no Flamengo. O vídeo de hoje do canal traz bastidores dessa história e fala também que Gonzalo Plata, atacante que interessa ao Corinthians, foi sugerido ao Flamengo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora falar que o GE publicou um meia-culpa depois do anúncio de terça-feira da semana passada a respeito de uma punição ao Gabigol. Só para lembrar, o Gabigol está correndo o risco de não conseguir jogar até abril do ano que vem por conta daquela fraude no exame antidoping. Pelo menos foi dessa maneira que o Tribunal de Justiça Antidopagem se referiu ao comportamento dele num exame feito no ano passado. Pois bem, a novidade se deu na última terça quando o CAS, a Corte Arbitral do Esporte, decidiu cancelar o julgamento, anular o julgamento e começar um outro. O GE publicou na oportunidade que o Gabigol ficaria impossibilitado de jogar a partir dali, quando na verdade houve de fato uma anulação do julgamento, vai precisar haver um novo início de julgamento, mas o Gabigol segue em condições de jogo, até por isso ele foi relacionado para a partida contra o Criciúma nesse sábado. Bora falar agora sobre Gonzalo Plata, atacante equatoriano que negocia com o Corinthians, mas foi sugerido ao Flamengo nas últimas horas. Só para vocês entenderem, o nome do Gonzalo Plata surge no noticiário corintiano também através de uma sugestão. Um empresário com boa relação com o atleta sugeriu o nome ao Corinthians. Ramon Dias, técnico alvinegro, aprovou. O Cifute também. O problema do Corinthians em relação ao Gonzalo Plata é a questão financeira, operação que custaria no mínimo os 12 milhões de euros que o Al Saad, time do Catar, gastou para contratá-lo na temporada passada do futebol espanhol. E é aí que entra o Flamengo na história. O rubro-negro tem tido muita dificuldade na contratação do Claudinho, que era o nome dos sonhos da comissão técnica e também da diretoria. Embora existisse a expectativa de um anúncio na semana passada, a coisa atrasou e encrespou e não dá para cravar que o Claudinho será contratado. Vale a lembrança de que nos últimos dias o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, chegou a ser alvo de uma gozação do presidente do Zenit depois que o Braz confundiu o presidente do Zenit com um ex-presidente da Rússia. Diante desse cenário, Gonzalo Plata pode surgir como uma segunda opção, como um plano B ao Claudinho, caso as negociações com o Zenit não avancem. O Flamengo tem condição financeira de investir os 12 milhões de euros que o Al Saad pede para negociá-lo. Se você não lembra do Plata, atleta que surge muito bem no Sporting de Portugal, depois joga na Espanha e se muda para o Catar. Na temporada passada, titular absoluto, 33 partidas, 12 gols e 8 assistências. O time foi campeão Catar e campeão da Copa do Emir. Contrato do Gonzalo Plata com o Al Saad só termina em junho de 2028. Antes de mudar de assunto, só trazer mais uma informação sobre o Flamengo. Lohan não foi relacionado para a partida contra o Criciúma, jogo marcado para esse sábado em Brasília. A informação é de que foi uma decisão técnica do treinador rubro-negro, o Tite, mas vale a lembrança de que o Lohan está em meio a um processo de renovação do contrato com o Flamengo. Bora falar agora sobre Marcos Antônio, novo reforço do São Paulo. O tricolor só depende da realização de exames médicos para poder anunciar o jogador como seu novo atleta, chapéu praticamente confirmado no Flamengo. Detalhe: São Paulo precisou de cerca de 24 horas para fechar a contratação do Marcos Antônio. Marcos Braz e companhia, os dirigentes do Flamengo, negociavam com a Lazio, com o jogador, há mais de um mês. São Paulo fez uma proposta melhor do que a do Flamengo, empréstimo de uma temporada com obrigação de compra caso algumas metas sejam batidas, no valor de 5 milhões de euros ou 30 milhões de reais. São Paulo encontrou uma alternativa muito bacana de um jogador que é extremamente capaz com e sem bola e mais, que é torcedor são paulino. Essa informação foi divulgada nas últimas horas e confirmada por dirigentes do São Paulo. Assim que o Marcos Antônio soube que o São Paulo estava tentando contratá-lo, ele deu aval. Já há um acordo do Marcos Antônio e da Lazio com o São Paulo. Ele está desembarcando, ele estava na Bahia, nem estava na Itália, estava passando férias na Bahia, está chegando a São Paulo para a realização dos exames médicos e a assinatura desse contrato. E eu nem ia gravar esse vídeo agora, vou ser bem sincero, mas como eu consegui contato com o dirigente da Lazio e eu consegui entender e buscar o motivo de fato de o Flamengo não ter conseguido a contratação de Marcos Antônio junto à Lazio em uma negociação de mais de 40 dias e o São Paulo em 24 horas ter conseguido contratar o jogador, e eu estava inquieto em busca dessa resposta. Por que isso aconteceu?
E esse dirigente da Lazio me explicou o motivo de ele não ter ido para o Flamengo e ter ido para São Paulo e expôs ainda mais o amadorismo da diretoria do Flamengo. Escancarou total o amadorismo dos dirigentes responsáveis por essa negociação. Vocês vão entender no vídeo de agora com as declarações, ou melhor, com a declaração desse dirigente da Lazio que eu consegui contato na manhã desse sábado. E tem também informação sobre Matheus Gonçalves. O jogador pode ser vendido nessa janela para o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino aumentou a proposta pelo meia de 18 anos do Flamengo. Nós vamos falar também sobre esse assunto no vídeo de agora. Mas antes, galera, queria pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas. Vamos para as informações? É o seguinte, galera. Eu vou começar falando do Matheus Gonçalves. Vocês vão se recordar que há poucos dias, antes do jogo contra o Fortaleza, a gente trouxe a informação que o Red Bull Bragantino fez uma proposta ao Flamengo para comprar o Matheus Gonçalves por 5 milhões de euros, comprando 50% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo recusou, ainda mais tendo em vista que o Flamengo, enfim, pensa, na verdade, em uma venda muito melhor para o exterior. E aí o Matheus Gonçalves jogou contra o Fortaleza, inclusive o Fortaleza foi um clube que também tentou a contratação do Matheus Gonçalves por empréstimo. O Flamengo recusou, alegando ao Fortaleza que a qualquer momento poderia vender o jogador porque estava esperando uma proposta de venda. O Zenit tentou envolver o Matheus Gonçalves na negociação pelo Claudinho, porque o Zenit gosta muito do Matheus Gonçalves. Isso é informação. O scout do Zenit acompanha o Matheus Gonçalves há muito tempo. E aí ele foi bem contra o Fortaleza, jogou bem, beleza. E agora, poucas horas atrás, o Red Bull Bragantino aumentou a proposta ao Flamengo para adquirir o Matheus Gonçalves. Lembrando que Matheus Gonçalves jogou pelo Red Bull Bragantino na temporada passada por empréstimo. Embora não tenha sido titular, mas teve boas atuações. Sempre que foi acionado, ele deu conta do recado. E o Red Bull Bragantino, a diretoria, a equipe de scout da empresa gostam bastante do Matheus Gonçalves. Vene, qual é a nova proposta? Eu sei, mas a pedido da fonte eu não posso revelar ainda. A fonte só liberou dizer que eles aumentaram o valor, melhoraram um número. E outra situação que a fonte me passou não é compra dos 100%. Eles melhoraram o número e também aumentando o percentual dos direitos econômicos que eles poderiam adquirir. Ou seja, a proposta que antes foi de 5 milhões de euros por 50%, agora é pegando um percentual maior, em torno de 80%, com valores bem maiores. Agora o Red Bull Bragantino conversa com o Flamengo. Os representantes do jogador, que são do escritório do Juliano Bertolucci, estão negociando essa situação entre os clubes. E, de fato, o jogador pode ser vendido a qualquer momento. Ele está relacionado para pegar o Criciúma. O Lohan não foi relacionado por opção técnica do Tite, opção técnica. O Tite não quis relacionar o Lohan, ou seja, o Lohan, que em determinado momento estava em alta, agora está em baixa, e o Matheus Gonçalves, que em determinado momento estava em baixa, agora está em alta com o técnico Tite. É o Tite, ele sabe trabalhar muito bem nos bastidores. Vamos ver qual será a resposta do Tite quando ele for questionado sobre Lohan na entrevista coletiva de hoje. Mudando de assunto, vamos falar de Marcos Antônio, que está a caminho do São Paulo. O Flamengo negociou com a Lazio durante 40 dias, mais ou menos, e não conseguiu a contratação desse jogador. E o São Paulo, em 24 horas, conseguiu a contratação desse jogador. E eu estava inquieto, porque eu não conseguia entender o porquê da Lazio topar emprestar para o São Paulo e não topar emprestar para o Flamengo. Eu não sosseguei enquanto eu não descobri a resposta para essa pergunta. Inclusive vocês que sempre me param na rua por aí, eu tenho um sonho de ser jornalista, me dá uma dica, seja curioso, seja muito curioso. Vocês precisam ser curiosos, porque a curiosidade vai te ajudar bastante em muita situação dentro do jornalismo esportivo. Hoje, por exemplo, eu estava na manhã, como eu faço todo santo dia, fui à academia. Eu amo fazer exercício, todo mundo me conhece, sabe muito bem disso. Eu estava lá fazendo a minha bicicleta, minha bike indoor, spinning, enfim, como quer que você queira chamar. E eu pensei, cara, eu vou mandar mensagem para o diretor da Lazio.
Mandei para esse dirigente da Lazio. Primeiro pedido dele, ele me perguntou, vem cá, você é o Vene Casagrande? Eu ando lendo suas notícias sobre a Lazio, sobre outros clubes. Falei, sim, sou eu, me apresentei, beleza. Ele falou assim, primeiro pedido, não bota o meu nome em lugar nenhum. E aí ele foi e me explicou a situação. Ele me disse o seguinte, eles, no caso o Flamengo, apenas falavam os números. Nunca nos enviaram um papel timbrado do clube. Era apenas através dos empresários e na palavra. O São Paulo botou no papel, nós aceitamos, ele, o jogador, aceitou e fechou. Foi isso. Foi exatamente isso. E aí eu questionei, beleza, isso o Flamengo durante 40 dias? Sim, durante 40 dias o Flamengo não enviava nenhum papel. Eu preciso ser justo. O Flamengo tem esse modus operandi mesmo. O Flamengo só bota no papel depois que o clube e os empresários dão ok na palavra e aí o Flamengo vai e envia o papel para evitar que esse papel, que essa proposta oficial seja utilizada como, enfim, leilão para outras situações. Eu até entendo em determinados casos, mas nesse caso do Marcos Antônio, isso é amadorismo total. Parece até que o Flamengo achava que a Lazio estava blefando a todo momento, dizendo que outras propostas estavam chegando. O São Paulo correu para contratar o Marcos Antônio porque o São Paulo está com necessidade para a posição, porque o Alisson se machucou, só volta ano que vem. Eles estão com jogadores lesionados e essa posição eles precisavam reforçar. O que o São Paulo fez? Entrou em contato com os empresários, entrou em contato com a Lazio. Ah, é isso que vocês querem? Beleza, a gente bota no papel, pronto. E foi exatamente isso. De quinta para sexta, o São Paulo fechou tudo. O Marcos Antônio desembarca amanhã, domingo, lá em São Paulo, para se apresentar ao Tricolor Paulista. E esse mesmo dirigente me falou qual foi o acordo com o São Paulo. Senta aí. Esse mesmo membro da diretoria da Lazio que me disse que o Flamengo nunca enviou um papel timbrado e me confirmou detalhes do acordo com o São Paulo, e me confirmou detalhes do acordo. Opção de compra de 4,8 milhões de euros, cerca de 28 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do jogador. O valor vai se tornar obrigação de compra se o Marcos Antônio jogar, e jogar é só entrar em campo, tá? Em 50% dos jogos do São Paulo durante o período de empréstimo. Então é uma opção que se torna obrigação. Basicamente, o modelo de negócio que o Flamengo estava tentando fazer com a Lazio. Mas sabe qual é o problema? O Flamengo nunca botou no papel. E a Lazio só queria o papel. Isso expõe o amadorismo total que é hoje dentro do departamento de futebol do Flamengo. Lê-se Marcos Braz. Marcos Braz é amador, gente. Vice-presidente de futebol do Flamengo amador. Esse mesmo Marcos Braz fez o Flamengo passar vergonha na Rússia, dizendo que o Flamengo estava negociando com o ex-presidente da Rússia, hoje atual presidente do Zenit, e não era essa mesma pessoa. Eles só têm o mesmo sobrenome. Então, as negociações no Flamengo se tornaram amadoras. Várzea. Total. E eles estavam enchendo a boca para dizer que estavam negociando com o Marcos Antônio. E o São Paulo, em um dia, acertou a contratação desse jogador. Em um dia. Ah, mas os valores são altos. Não, sabe qual foi a proposta do Flamengo? Empréstimo com obrigação de compra por meta, basicamente essa mesma meta aqui, de 4,3 milhões de euros. A diferença de 500 mil euros que o São Paulo botou. 500 mil euros. Essa foi a diferença. Então, na boa, não tem como mais defender as pessoas que estão à frente do departamento de futebol do Flamengo. Eu acho o Bruno Spindel um cara muito bom em negociação, mas muito bom. Esse aí, talvez, seja uma boa o Flamengo manter. Agora, Marcos Braz, esquece, amador total. É uma coleção de amadorismo que o Flamengo vem protagonizando nessa janela de transferência. Fala, nação rubro-negra. Hoje vamos falar sobre uma possível novidade que pode reforçar nosso Mengão. Estamos no meio da janela de transferências, e o Flamengo está buscando reforços para continuar voando em todas as competições. Dessa vez, tem um atacante equatoriano na mira. Vamos aos detalhes. O Flamengo está com tudo na janela de transferências, mostrando que quer reforçar nosso elenco para continuar dando show. O clube está analisando várias opções, e uma delas é o atacante equatoriano Gonzalo Plata, que atualmente joga no Al-Sadd, do Catar. Segundo o jornalista Vene Casagrande, Gonzalo Plata, de 23 anos, foi oferecido à nossa diretoria. E olha só, o Mengão não descartou essa possibilidade. Já pensou? Mais um craque chegando para fortalecer nosso time. Gonzalo Plata é um atacante rápido e habilidoso, que atua principalmente como ponta direita.
Seu contrato com o Alameda SAD vai até junho de 2028, então, o Flamengo precisa negociar com o clube catarí para trazer o jogador. Mas sabemos que a diretoria está empenhada em fazer o que for preciso para garantir que o Mengão continue no topo. Esse garoto começou no Independiente del Valle, do Equador, em 2018. Depois, foi pro Sporting Lisboa, em Portugal, onde jogou 2 temporadas. De lá, ele foi para o Real Valladolid, na Espanha, onde realmente mostrou seu talento. 7 gols e 10 assistências em 67 jogos. Em 2023, Gonzalo Plata foi para o SAD, e a temporada 2023-2024 foi incrível para ele, 12 gols e 8 assistências. É desse tipo de jogador que a gente precisa, nação. Sabemos que nosso Mengão está precisando de um ponta-direita. Tentamos trazer o Luiz Henrique no início do ano, mas ele preferiu o Botafogo. Então, Tite tem usado Luiz Araújo e Gerson na posição. Com a chegada de Gonzalo Plata, teríamos um reforço de peso para essa posição. O que vocês acham dessa possível contratação? Gonzalo Plata pode ser o reforço que precisamos para manter o Mengão no topo e brigar por todos os títulos. Deixem suas opiniões nos comentários e fiquem ligados no nosso canal para mais novidades sobre o Flamengo. Vamos juntos, sempre com raça, amor e paixão.